Bem, a partir desse momento, nós estamos sendo gravados. Quero mais uma vez reiterar a todos, sejam todos bem-vindos. Conforme nós havíamos já iniciado a discussão aqui antes da gravação propriamente dita, parece que não há possibilidade de acordo, ou seja, diante da manifestação, quer do preposto da parte requerida, reconvinte, quer do preposto da parte autora reconvida, de que não há essa possibilidade, de maneira que nós vamos fazer a instrução. A instrução ela vai se dar da seguinte forma. Nós primeiro vamos ouvir o depoimento, que será um depoimento rápido, do preposto da parte autora. Posteriormente, nós vamos ouvir o depoimento do preposto da parte requerida, que também será rápido. E, em seguida, verificar o depoimento das testemunhas, desde que arroladas no prazo adequado. Eu vou pedir ao senhor Rodrigo que o senhor faça o seguinte, senhor Rodrigo. O senhor vai sair, por enquanto, porque ao senhor é vedado, antes de prestar depoimento, ouvir o depoimento da parte autora, né? Assim, o senhor pode sair e ficar na espera. Assim que nós terminarmos, eu vou determinar, vou admitir o senhor novamente na sala virtual. Entendeu? Não é que o senhor não vai sair, o senhor vai sair e vai ficar na espera. E daqui a alguns minutos, eu vou admitir o senhor na sala virtual. O senhor compreendeu? Doutor, compreendi. Doutor Antônio, você só me avisa quando for para voltar? Pronto. Podemos combinar. Não. Escute. Senhor, é sair da sala virtual, não é da sala física. Perdoe, veio sair da minha sala aqui. Perdoe. Não, é compreensível. Não fique preocupado. Não. É compreensível. É sair da sala virtual. O senhor sai da sala... Isso. Espero que a gente não transforme isso no meme, mas vamos adiante. A gente vai se adequando ao formato novo, né? Tá todo mundo se adaptando aí. A gente vai tendo uma certa dificuldade. Perfeito, mas vamos prosseguir. Senhor Bruno, bom dia. Bom dia. O seu nome completo, por favor? Bruno Sá da Silveira. Bruno? Sá da Silveira. Brasileiro, seu estado civil, senhor Bruno? Casado. Profissão? Advogado. O seu endereço completo, por gentileza? Avenida Getúlio Vargas, 1847, Centro, Monte Castelo, São Luís, Maranhão. Tá, o senhor pode falar normalmente, isso, né? Não precisa fazer essa parada. É porque eu pensei que ele está digitando. Não. Sim. Tudo está sendo gravado, tá? Não fique ótimo. Tá, pode falar normalmente. Então, vamos lá. O senhor, qual é o cargo que o senhor exerce na Uniosp? Eu sou assistente jurídico. Perfeito. Ô, senhor Bruno, me explique uma coisa. Pelo que eu entendi, houve uma pré-autorização. Sim. Porém, na sala de audiência, na sala de cirurgia, o cirurgião detectou uma lesão na paciente, beneficiária do plano de saúde. E aí adotou, ou melhor, instalou um stent Neuroform EZ3. Em situações como essa, tá? Vamos abstrair o tipo de stent. Mas em situações como essa, quando numa sala de cirurgia, o cirurgião se apercebe da necessidade de instalação, de colocação de algum equipamento, alguma prótese, algo que não estava pré-autorizado. Qual é o procedimento? Doutor, assim, como eu expliquei agora, eu não sou médico, né? Mas, assim, tudo que é feito pela empresa passa por uma auditoria médica. E é de conhecimento, inclusive, dos laboratórios e dos fornecedores de medicamento. O que acontece é que, quando a empresa autoriza os materiais, para estar no centro cirúrgico apenas aqueles materiais que são autorizados previamente pelo plano, entendeu? E aí, se é utilizado um material extra, esse material passa por uma auditoria médica e aí a empresa faz a chamada glosa desse material, né? Porque aí ele verifica se a utilização, se foi de acordo com a bula
ou a necessidade foi se adequada àquele medicamento. Esse é o trâmite da empresa, entendeu? Tá, mas eu entendi, né? Se eventualmente for utilizado material que não foi previamente autorizado, a empresa, quando do pagamento, faz a glosa. Isso só me deixou claro. Porque, em tese, só deve estar na sala de cirurgia aquilo que foi previamente autorizado, correto? Correto. Tá. Quando há, porém, a necessidade de algum procedimento, ou mesmo tanto procedimentos na parte de serviço, como de equipamento, no momento do ato cirúrgico, se verificou, se pensou que era uma coisa e a extensão era maior do que aquela se pensou. Qual é o procedimento? Ou seja, não faz a cirurgia, não faz o procedimento, posterga, como é que faz? O senhor entendeu a minha pergunta? Eu entendi, doutor. Mas é como eu expliquei, todo material que ele for utilizar passa por um perito médico, entendeu? E aí faz a avaliação. Mesmo naquelas situações em que houve a necessidade, embora sem estar pré-autorizado. Sim, sim. Mas aí essa avaliação é posterior e não anterior. Posterior, pós-cirúrgico, que eles chamam. Ah, tá. Então, há uma avaliação pós-cirúrgica. Isso. No caso específico, houve essa avaliação pós-cirúrgica e a conclusão que o plano chegou é de que esse estente não era necessário? Não era necessário. Que a utilização desse estente, não há indicação bula para a utilização desse estente para aquela dissecção, né, que eles chamam de carótida. Então, o médico especialista, o cardiologista especialista, entendeu que aquele estente não era necessário, não há indicação para dissecção de carótida. Foi o entendimento do especialista cardíaco, né, da empresa. Entendi. Então, na verdade, o auditor da empresa, né, fez uma auditagem, o auditor da empresa compreendeu de que aquele estente utilizado não seria o adequado para aquele procedimento que foi realizado. Isso, exatamente. E ele indicou qual seria o procedimento, qual seria o estente adequado, ou coisa que o valha? Ele não informou, doutor, eu não sei informar. Tá. Tem uma coisa que me chama a atenção. Segundo o orçamento que está nos autos, né, existe um orçamento que foi um orçamento de R$ 49.960. Nesse orçamento, existem várias coisas, entre as quais o estente, ele está no ID 27542677. Entre outras coisas, existe esse estente Neuroform EZ3, que é o ponto-chave da discórdia. Mas esse estente, ele está avaliado por este orçamento em R$ 25 mil. Se se abater desses R$ 49.960, R$ 25 mil, ainda fica R$ 24.960. Todavia, a empresa somente reconhece um débito de R$ 19.990. O senhor sabe explicar o porquê dessa distinção? Doutor, não sei. Tá bom. Mais adiante, foi feito um aditamento inicial, e nesse aditamento foi feito um pedido alternativo. E nesse pedido alternativo, né, que está no ID 27920734, nesse pedido alternativo, se não entender que não seria o caso de aplicação do estente Neuroform, que fosse adotado uma marca diferente para fins de valores daquele que foi utilizado. O senhor sabe dizer se há diferença de preços entre os estentes, mesmo sendo da mesma modalidade?
Não sei, doutor, é só o especialista mesmo, médico, para explicar de forma mais precisa, né? Tá certo. Essa diferença de preço, né, desse pedido alternativo que foi formulado, né, que é 36.990, né, ele admite a utilização do estente neuroforme, EZ4. Essa admissão, esse estente, ele é ou não é? Porque, veja, no primeiro momento a auditoria disse que não é necessário. Aí, no segundo momento, vem a própria autora e diz, olha, mas tem um pedido alternativo aqui. Se entender que for necessário, que não utilize essa marca, utilize aquela marca. O que eu quero saber é o seguinte, o senhor já disse que não é médico, mas essa distinção de valores, tá? Como é que o plano lida isso em relação com os seus fornecedores? Por exemplo, uma determinada prótese, ele faz o quê? Uma cotação de preços? Como é que funciona isso? É feita uma cotação de preço junto aos fornecedores disponíveis, né? E aí, se tem 3 fornecedores, faz a cotação dos materiais solicitados para aquele procedimento cirúrgico, e aí, de acordo com a disponibilidade e o preço, aí faz-se a compra. Entendi. Tá. E quando isso é feito pós-operação, ou seja, na auditoria? Por exemplo, na cirurgia foi detectada a necessidade de utilização de um determinado estente. Foi colocado aquele estente e não houve o prazo necessário para fazer essa averiguação prévia. Como é que os senhores agem nisso? Não, todo procedimento já, quando o médico marca a cirurgia, os materiais já estão autorizados e o fornecedor informa, ok, eu vou entregar no dia e hora marcada no centro cirúrgico. Então, quando o médico chega para realizar o procedimento cirúrgico, os materiais já estão aptos ali para a utilização dele no momento cirúrgico. Entendeu? E a dúvida dos senhores é por que esse estente já estava lá no centro cirúrgico sem autorização, é isso? Exatamente. Ou seja, eles tinham conhecimento, o senhor está dizendo que eles tinham conhecimento prévio da necessidade de utilização desse estente, é isso? Pode ser. A gente não sabe exatamente o que o processo vai eludir, né, no caso. Porque todos os materiais solicitados pelo médico, o médico da autora, da paciente, da beneficiária do plano, no caso foi a Iônica Tebe, né, todos os materiais e procedimentos já estavam autorizados e disponíveis no centro cirúrgico. O que vocês não sabem é como esse estente já estava lá à disposição, é isso? Isso, porque não é rotina de qualquer procedimento cirúrgico estar material diverso do solicitado pelo médico. E é essa a grande questão trazida pelos senhores? Sim. Tá certo. E qual foi a explicação que foi dada pelo médico, o senhor sabe dizer? Ele emitiu um relatório, doutor, acho que consta nos autos. Sim, mas... Ele justificou. Sim, ele justificou, eu sei disso. Tá? Mas assim, olha o que o senhor está me dizendo, olha, todo o material ele fica à disposição lá no centro cirúrgico. No caso específico, todo o material autorizado. No caso específico, esse não estava autorizado. Todavia, na hora, ele estava lá. Qual é eu estou entendendo a questão colocada pelo senhor. Tá? E qual foi a explicação que a requerida deu para os senhores? Como é que esse material já estava lá assim, não havia sido solicitado? Eles não justificaram isso. Eles só justificaram a necessidade de utilização do material. Tá bom. Eles não justificaram o porquê dele estar presente no centro cirúrgico. Entendi. Tá certo. Por favor, doutor Antônio, o senhor tem perguntas? Tenho, sim, excelência. Apesar de suas colocações terem sido bastante precisas, mas ainda ficou um ponto em aberto. Eu vou pedir, então, do senhor, assim, objetividade na pergunta. Sim, sim. A dinâmica, vou perguntar para o senhor. Pode ficar direto. Pode ficar direto. Então, doutor Bruno, a dinâmica dentro do centro cirúrgico, são duas coisas que eu gostaria de saber. Primeiro, como funciona o representante da Uniosp dentro do centro cirúrgico, no que se refere à autorização de utilização de materiais, porque existe, doutor Gervásio, um profissional da área de saúde
do plano de saúde que fica dentro do centro cirúrgico, e essa pessoa utilizou a autorização, aliás, autorizou a utilização do material. E, além disso, doutor Bruno, o senhor tem conhecimento de que dentro do próprio hospital existem vários materiais cirúrgicos que são colocados à disposição para utilização em eventuais intercorrências. A primeira pergunta seria que se fica uma pessoa do plano durante o procedimento cirúrgico. Fica, mas o plano ele fica como um fiscal durante a cirurgia, entendeu? Ali ele não está para autorizar e não está para fazer nenhuma intercorrência médica. Ele não pode nem intervir durante o paciente, que a responsabilidade daquele paciente é do médico que está acompanhando e está realizando o procedimento. Não só do médico, mas da equipe médica, enfermeiro, anestesista. O médico do plano que acompanha a cirurgia, ele está como fiscal para saber se aquele procedimento se os materiais foram utilizados e se o procedimento se deu de forma correta. Tá, e a segunda pergunta, qual foi? Objetivamente, doutor, a segunda pergunta. Se é do seu conhecimento que existem diversos materiais médicos cirúrgicos que ficam em consignação no hospital, utilização e eventual intercorrência. Não, eu desconheço, até porque, por fator de risco cirúrgico, os materiais estão disponíveis no momento da cirurgia, até para não ter infecção de material. Então, o material, durante o centro cirúrgico, que é, teoricamente, um local estéril, não pode haver nada extra de uma cirurgia para outra, entendeu? Eu acredito que não, pelo menos pelo meu conhecimento que eu tenho aqui de plano de saúde, entendeu? É um ambiente teoricamente estéril que eu acredito que não pode ter material de uma cirurgia anterior durante uma cirurgia posterior. Não, mas não foi isso que eu perguntei. São materiais que ficam à disposição, não que ficam materiais de uma cirurgia para outra, mas materiais à disposição do médico para utilização em caso de intercorrência. Ele pode solicitar materiais novos, insumos novos, que não estavam previamente autorizados. Eu gostaria de saber se isso é do seu conhecimento. Não, não é do meu conhecimento, não. Doutor, mais alguma pergunta? Ok. Senhor Bruno, muito obrigado. Obrigado. Permanecer na sala, naturalmente sem... Posso permanecer? Pode permanecer. As pessoas podem permanecer. Posso chamar o Rodrigo, doutor? Sim, senhor, por gentileza. Doutor Gervásio, antes do Rodrigo entrar, tem a questão que eu até ventilei no início da audiência. No momento certo, doutor, por favor, vamos seguir a ordem. No momento certo. Ele está aguardando alguém autorizar a sua entrada. Moderador. Ele vai autorizar, Rodrigo. Não, ele não estava. Na verdade, ele estava, eu autorizei, ele não entrou, ele tem que tentar de novo. Doutor Gervásio, paralisa a audiência? Mas, por favor, paralisa a audiência. Ok. Estou te mutando, Pitágoras. Rodrigo, bom dia. O seu nome completo, por favor? Rodrigo Juan Nolasco Bastos. O senhor é brasileiro, o senhor Rodrigo. O seu estado civil? Casado. Profissão? Empresário. O seu endereço completo, por gentileza? Rodovia, hoje é Rodovia MA 203, condomínio Alphaville, lote 202. Fica em Passo do Lumiar. Perfeito. Senhor Rodrigo, basicamente, a relação que os senhores têm com a Uniosp, ela prossegue ou ela está interrompida por conta desse processo? Não, prossegue sim, prossegue. Tivemos essa intercorrência aí, mas a princípio prossegue. Além desta intercorrência, vocês já tiveram alguma outra intercorrência com a Uniosp que chegaram às vias judiciais? Não. Judiciais não. É a primeira vez.
Da primeira vez. Tá. E a que o senhor atribui? Há quanto tempo tem essa relação? Essa relação com a Uniosp, Excelência, seguramente tem mais de 10 anos, tá? Mais de 10 anos. Então, perfeito. Mais de 10 anos. É. Então, nós temos uma relação de mais de 10 anos entre as partes, e é a primeira vez que nós temos um processo judicial por conta de uma intercorrência. Provavelmente, no dia a dia, deve ter tido pequenos problemas que os senhores conseguiram aí solucionar. A que o senhor atribui essa intercorrência judicial? Apenas a negativa, né, da Uniosp em querer findar o pagamento que a elas foi requerido, né? Perfeito. Agora vamos voltar assim. Em 10 anos de relação, é a primeira vez que isso acontece e que se chega às vias judiciais. Qual é a justificativa? Não existe nada que possa ser. Não existe. O problema é que assim, a gente sempre teve problema com a Uniosp com relação ao uso de materiais que foi feito a mais no procedimento. Entendeu? Com a Uniosp, por exemplo, a gente só pode trabalhar com eles mediante procedimentos eletivos. Porque se tiver alguma urgência, algum material a mais que for usado em procedimento, mesmo que eletivo, sempre vai ter problema. Ou seja, eles querem pagar o valor que eles acham correto. Entendeu? E o valor cobrado foi o valor histórico. Foi o valor histórico. Nós não cobramos valores absurdamente a mais, foi o valor histórico apenas que cobramos. Perfeito. Mais nada. Nesse caso específico, o senhor pode resumir para a gente a razão pela qual estamos todos aqui? Porque ela sentiu no direito de entrar na justiça pelo não pagamento, né, do material que foi usado a mais. Ou seja, botando em xeque até o procedimento do médico. Perfeito. Eu estou com uma dúvida e eu gostaria que o senhor me esclarecesse. Quando se trata de uma cirurgia eletiva, e no caso específico era uma cirurgia eletiva, a colocação de algum stent, enfim, o que é que aconteceu? O médico, ao iniciar o procedimento cirúrgico, ele, se eu não estou enganado, ele detectou uma lesão. Né? Eu não saberia dizer exatamente o termo técnico, né? Mas ele detectou uma lesão. E, para essa lesão, ele recomendou ou utilizou um tipo de stent que não havia sido autorizado antes, que não havia uma pré-autorização, digamos assim. Pois bem, a minha grande dúvida é o seguinte: como é que esse stent, que é o stent Neuroform EZ, né, estava na sala de cirurgia se não havia sido pré-autorizado? Só que o senhor possa me esclarecer isso. Ok. É porque é o seguinte, doutor, num procedimento, a gente não só pode levar aquele material autorizado em si. A gente tem que levar materiais a mais, até porque num procedimento é muito comum aparecer intercorrências. Ou seja, na hora o paciente está deitado, está sedado, e eu não posso buscar um material na minha empresa, porque nessa ida e vinda o paciente pode vir a óbito. Então, por isso a necessidade de ter outros materiais, não só um stent, eu tenho diversos materiais a mais numa sala de procedimento. Entendeu? Entendi. Então, e esses diversos materiais a mais que o senhor leva na sala, e tem lógica a sua explicação, mas assim, esses diversos materiais a mais, como é que o senhor define quais são esses diversos? É a empresa que define, é o hospital que define, é o médico que define? Não. A empresa que define. A empresa é o seguinte: o convênio. Isso que está faltando explicar. O convênio, a princípio, ele pede o orçamento de alguns materiais que o médico solicitou. Ok? Certo. Nós orçamos isso, passamos para o convênio, né? O convênio autoriza ou não? Certo. Uma vez autorizado, todo esse material orçado vai para a sala. Certo. Do procedimento, mas além desse, outros materiais que porventura o médico solicite, porque aconteceu algum imprevisto no paciente, uma intercorrência, uma lesão se agravou, entendeu? Então, a gente precisa ter esse material a mais para atender a necessidade do paciente. Certo. Entendeu? Então, por isso, essa demanda desses materiais a mais, entendeu? Tá, e essa demanda é feita por quem? É feita pela empresa. A empresa sabe, a empresa já tem mais de 20 anos no mercado, e ela sabe, num determinado procedimento, que tipo de material pode solicitar ou pode ocorrer, entendeu? Entendi. Vocês têm uma assessoria técnica para isso? Temos. Tá, entendi. Tá.
Entendi, ficou claro isso. Me diga uma coisa, esse stent neuroforme que foi utilizado, stent neuroforme é Z4. 4 Medida milímetros. 4. Medida 4 por 20 milímetros. Isso. Não é isso? Isso. O senhor faz aquisição de quanto? Tem mais de um fornecedor desse tipo de stent ou é um fornecedor? Não. É só esse fornecedor. A gente só temos um fornecedor para esse tipo de material. Qual é o fornecedor? Striker. Strike. Pois bem, quer dizer que não existe outra distinção de fornecedor, é só o Strike. Existem produtos similares de outras marcas que nós não fornecemos. Entendi. Tá. É que, em determinado momento, a Uniosp me apresentou um orçamento alternativo. E nesse orçamento alternativo, o valor de R$ 47.077 reais, ele se reduziu para R$ 36.990, né? Ou seja, uma redução aí de em torno de R$ 10 mil, na verdade, 10 mil e poucos reais. O senhor chegou a ter conhecimento desse orçamento alternativo? Deles, não. Não, né? Não. Está no processo. O senhor não chegou a ter. Eles não fizeram uma contraproposta para o senhor nesse valor. Não, na verdade, o nosso stent que foi usado, o stent em si, é até mais barato que isso. Entendeu? O stent em si que os senhores utilizaram, que o senhor apresentou, foi de R$ 25 mil. 25 mil reais. R$ 25 mil. Isso. Esse é o valor. Tá, mas este valor de R$ 36.990 já incluiria, segundo eles, o stent. Houve alguma outra, além do stent, havia alguma ou utilização de algum outro material que não havia sido autorizado? Houve, sim. Materiais que a gente dizer? chama de materiais de acesso. Nós chamamos de materiais de acesso, justamente materiais para poder chegar até a lesão e aí sim implantar o stent. Sim. Então, houve a utilização de materiais que não haviam sido pré-autorizados. Houve, porque aquele stent em si precisa de materiais acessórios para poder o stent chegar na lesão. Entendi. E aí é o mesmo processo, ou seja, a empresa tomou cuidado de colocar no... Isso. Existia até uma auditora da própria Uniosp dentro da sala enxergando tudo, vendo tudo que estava sendo feito no procedimento. Tá. O que a grande discussão, a princípio, da Uniosp é de que esse stent, ele não seria, e eu não sou médico, e eu acredito que o senhor também não seja, nós não vamos entrar aqui nos detalhes, mas de que esse stent não seria adequado, consoante a sua bula, ao procedimento que foi utilizado. O senhor viu essa justificativa? Não, essa justificativa eu não cheguei a ver, mas o problema é o seguinte, quem está numa sala de cirurgia é o médico. O médico é que sabe na hora se precisa ou não. Não cabe a mim, o fornecedor, dizer para o médico se esse material é necessário ou não. É o médico quem diz a sua conduta em prol do paciente. Perfeito. Tá bom. Doutor Daniel Azevedo, o senhor tem perguntas? Excelência, eu tenho pergunta sim. E, diante do depoimento do preposto, da requerida, ele mostra que tem um certo conhecimento, né? Então, eu gostaria de fazer umas perguntas que eu sei que o senhor é bem objetivo, né? Ele informou que não é o médico que solicita esses materiais a mais, e sim a empresa, certo? Isso está claro no depoimento dele, está gravado. Se a empresa que solicita esses materiais a mais e não o médico, a empresa tinha conhecimento que esse material em específico, esses trens, ele não estava de acordo com a bula do procedimento? A empresa tem esse conhecimento? Não, de jeito nenhum. Então, por qual motivo esse material que não
está de acordo com a bula, não foi solicitado pelo médico, não foi autorizado pela empresa e estava fazendo dentro de uma sala de cirurgia. É porque eu volto a afirmar, porque houve uma intercorrência no procedimento. E nessa intercorrência, o médico pode precisar de diversos materiais, que foi justamente o caso. E é muito normal no procedimento existir uma intercorrência. É muito normal. Por qual motivo, já que é normal, a empresa já estava prevendo que o médico iria precisar de um material que é fornecido por um fabricante exclusivo e que não estava dentro das especificações contidas na bula, a empresa já estava prevendo essa possibilidade, que é um material bem mais caro, inclusive? Não estava prevendo, a empresa não estava prevendo. Certo. Objetivamente, senhor Rodrigo, é uma pergunta que ainda é uma justificativa que ainda está bem vaga, eu acredito até que para o juiz. Ainda não está claro por qual motivo esse material que é fornecido por um fabricante de exclusivo, que é um material mais caro que os outros, que não foi solicitado pelo médico, que a empresa, mediante seu depoimento, confessou que é a empresa que é a requerida que define qual material irá ser utilizado e não o médico, ainda não está claro para a gente por que ele se encontrava dentro da sala de cirurgia, porque é um material que não é adequado para aquela cirurgia, conforme vasta documentação probatória, é um material que o médico não pediu, é um material que a empresa não teve prévia solicitação e nem foi autorizado e estava ali na sala de cirurgia. Para mim ainda não está claro por que ele estava ali na sala de cirurgia. Qual é a pergunta, doutor? A pergunta é justamente essa. O preposto saiu da sala, quem saiu foi o advogado, né? Qual é a pergunta, doutor? Vamos objetivar, por favor. Peço ao senhor... pergunta é essa. Por que esse material estava presente na sala de cirurgia? Vou responder. Como eu falei anteriormente, doutor, em toda cirurgia, nós levamos materiais a mais. Porque, como eu falei anteriormente, existem intercorrências em procedimentos, que é a grande maioria, existem intercorrências. Então, nessas intercorrências, eu preciso ter um material em sala, porque se eu não tiver, entre eu ir buscar e voltar para o hospital, o paciente pode vir a óbito. Então, a gente está falando de vida. E para a vida, a gente não pode estar brincando de material ou brincando de buscar material em algum outro lugar. O material precisa estar na sala. Se não precisar dele, ótimo. Se for de acordo com o solicitado médico, ótimo. Eu até prefiro, para não ter problema como esse. Entendeu? Mas, infelizmente, foi requisitado o material. Entendeu? Para tentar salvar a vida do paciente. Apenas foi requisitado por quem, senhor Rodrigo? Pelo médico, na hora do procedimento. Certo. Então, a outra pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é que já que a empresa prevê essa possibilidade de utilizar um material a mais, pode ser que o médico venha solicitar esse material a mais, é rotina da empresa, do senhor, disponibilizar na sala de cirurgia um material que não esteja sobre as especificações da bula e sobre o que foi solicitado pelo médico? É rotina da empresa proceder dessa forma? Quando o doutor fala sobre que não está na bula, o senhor quer dizer o que com isso? Eu não estou entendendo essa... Que eles não está previsto para aquele procedimento. Quem disse isso? Está nos autos, doutor. Não, doutor, por favor, nós não estamos no debate. Doutor, qual é a pergunta objetiva? A pergunta é justamente essa, excelência. Se é rotina da empresa fornecer materiais que não estão contidos doutor, rotina da empresa. Só um instantinho. Já disse que a rotina da empresa é levar todo o material que acha que pode ser necessário. Essa é a resposta, doutor. Paciência. Se o senhor gostando ou não, essa é a resposta. Tudo bem, excelência. Qual seria o material? Tudo bem, sem mais perguntas agora. Perfeito, doutor. Senhor Rodrigo, muito obrigado. Obrigado também, senhor. Doutor Antônio Gaspar, o senhor está... Oi, doutor, desculpa, teve uma pequena... Até caiu aqui, o computador mudou de rede sozinho, tenho 2 redes aqui em casa, e acabou dando uma
Perfeito. Nós concluímos o depoimento do preposto. Como o senhor não tem que reperguntar, não vejo necessidade de repetir o ato. O senhor pode depois... Não, tudo bem, foram apenas alguns segundos. Perfeito. Pois bem, tanto uma parte quanto outra arrolaram testemunhas. O senhor são 2 testemunhas, se eu não estou enganado, arroladas pela requerente, reconvinda, e 3 testemunhas arroladas pela requerida reconvinte, correto? Correto? Correto. As testemunhas estão disponíveis para serem ouvidas? No caso da autora, somente uma pôde comparecer, Excelência, porque são profissionais que trabalham na linha de frente, então somente uma pôde comparecer. Ok. Doutor, desde o começo, o senhor queria fazer uma questão de ordem a respeito desse assunto. Pode falar. Sim, queria, Excelência, deixar consignado que a Uniosp, ela juntou ao processo o rol de testemunhas fora do prazo legal, tá? A intimação para a apresentação do rol de testemunhas ocorreu no dia 28 de janeiro de 2021. Foi disponibilizada o despacho, que foi publicado, obviamente, no dia seguinte, ao passo que a Uniosp, ela só juntou o seu rol de testemunhas no dia... 9 de março. Aqui no dia 9 de março, né? Então, já superado aí o prazo de 15 dias que foi conferido às partes. É verdade. Doutor, quando eu designei a audiência de instrução e julgamento, eu designei estabelecendo um prazo de 15 dias a contar da data da intimação daquele despacho, nos termos do artigo 357. Eu não inventei a regra. Nos termos do artigo 357, parágrafo 4º, estabelece exatamente o prazo de 15 dias que é o previsto no artigo. O despacho foi publicado no DJN no dia 29 de janeiro. Contabilizando os 15 dias, abstraindo, inclusive, os dias não úteis, nós teríamos até o dia 23 de fevereiro para a apresentação do rol. E o rol feito o rol da Uniosp, ele aportou aos autos no dia 9 de março. Né? O senhor pode constatar isso, né? Verificando os exames autos. Então, foi fora do prazo. A testemunha que os senhores gostariam de ouvir, que talvez seja a doutora Joana Passo, não é isso? Sim. Tá? Então, por conta disso, os senhores perderam o prazo para arrolar. Se nós fizermos, né, mas aí dependeria da parte autor-requerida, um acordo processual para ouvi-la meramente como informante, enfim, eu poderia ouvi-la. Do contrário, não irei ouvir, até porque seria uma prova inválida. Perfeito, doutor? Certo, Excelência. Tive ciência do ocorrido, né? Só fazer uma breve manifestação do porquê, né? Doutor, nós vivemos... O problema é o seguinte, que é preclusivo o prazo. Não adianta o senhor me dizer o porquê, porque mesmo que o senhor me diga o porquê, eu não iria mudar essa alteração. Mas hoje a gente vive num momento de ponderação, Excelência. As 3 segundos estão trabalhando na linha de frente. Está indeferida a motiva da testemunha por não ter sido observado o prazo preclusivo previsto no artigo 357, parágrafo 4º. Inclusive, o senhor, como destinatário das provas, o senhor pode ouvi-las como informante, Excelência. Posso, com base, inclusive, no artigo 6º do CPC. Mas não irei ouvi-las, porque não foi observado o prazo previsto no meu artigo, no meu despacho, e o prazo previsto em lei. Pronto. Está definido. Eu estou dizendo apenas que nós poderíamos ter feito um acordo processual, e aí não tem justificativa. Para preclusão não tem justificativa, doutor. Ou seja, o prazo, o rol foi depositado exatamente 14 dias depois, 2 semanas depois do prazo final. 2 semanas depois. É isso. Doutor Antônio, o senhor, num acordo processual,
o senhor admitiria o Vila como informante? Não, nós não temos interesse, Excelência. Perfeito. Então, nós não vamos prosseguir com o depoimento das testemunhas roladas pela parte requerida. Só uma observação, Excelência. O doutor Expedito Bacelar decidiu não depor mais por questões profissionais, e nós temos as outras duas testemunhas que estão à disposição. Doutor, os termos do artigo 455, parágrafo 1º do CPC, eu estabeleci que competiria às partes intimar as suas testemunhas. Não, tudo bem, tudo bem. Se não intimasse, no caso o senhor não intimou, o senhor teria que apresentá-las em banca. Não apresentou, está disponível. Não. Elas estão, duas das testemunhas estão à disposição. Estou apenas justificando que o doutor Expedito, ele foi por mim intimado, mas decidiu não, inclusive recebeu a mensagem agora, só justificando. Perfeito, não sei. Perfeito. A primeira testemunha, doutor. Vou chamar, vou pedir que ela acesse aqui, tá? Como é o nome dela? Eu tenho 3 aqui na... É a Georzênia. Georzênia, ok. Ela está dizendo que está esperando a liberação. Tem alguém aí aguardando? Já liberei, doutor. Eu peço para entrar novamente. Bom dia, senhora Jorge. Bom dia. A senhora pode acionar a sua câmera, por gentileza? Bom dia, senhora. A máscara, José, por favor, a máscara. Bom dia, senhora. A senhora nos ouve? Senhora George, a senhora nos ouve? Agora sim, bom dia. Por gentileza, a senhora está onde? Eu estou na sala, em uma sala aqui, ó. A senhora pode me mostrar, por favor, essa sala? Ok, perfeito. Eu vou pedir que a senhora, durante o depoimento, e apenas durante o depoimento, já que a senhora está só, me retire a máscara, por gentileza, tá? Tá. Ok, vamos lá. Vamos lá. O seu nome completo, por favor? Georzênia Alves Serra. A senhora é brasileira, seu estado civil? Brasileira, casada. Profissão? Eu sou psicóloga e também sou representante de vendas. O seu endereço completo? Rua Boa Esperança, Casa 14, Condomínio Parque Guará, Turu. A senhora tem algum interesse nesse processo? Se eu tenho o quê? Algum interesse nesse processo? Se eu tenho interesse? Não. Não. A senhora é funcionária da... Sou funcionária da empresa. Qual empresa a senhora é funcionária? Sou funcionária da empresa biomédica, Produtos Médicos Biomédica. Dona Georgene, eu agradeço imensamente a sua honestidade e vou ouvir a honestidade de forma que, às vezes, para mim, é mais importante. Está falhando o seu áudio, doutor. Eu estou dizendo que eu agradeço a sua honestidade ao dizer que é empregada, que é funcionária da empresa requerida, e para mim isso vale mais do que, às vezes, colher com depoimento com compromisso. Então, vamos lá. Vou lhe ouvir meramente como informante. A senhora trabalha com... Qual é a sua área exatamente na empresa, Ré? Eu trabalho na empresa há 13 anos. Sim. Em que função? Da empresa.
na função de vendas, representante de vendas, consultora de vendas. Então, entendi. A senhora vende para quem? A gente vende para os planos de saúde, caso para hospital não é conveniado com o plano, a conta, na verdade, vende também para o hospital. Entendi. E como se dá um material que não foi solicitado pelo plano previamente, como se dá a cobrança desse material? Como é que funciona esse mecanismo? Como é que se dá? Está falhando um pouco aqui o seu áudio. Só um instante. Deixa eu só aumentar aqui o volume. Sim, pode repetir a pergunta, por favor? A senhora diz o seguinte, a senhora vende, seu papel é vender equipamentos, né, para hospitais e para planos de saúde. Sim. A minha pergunta é que a senhora esclarecesse como é que se dá esse processo. Por exemplo, quando um plano de saúde necessita fazer um procedimento num beneficiário do plano de saúde, ele faz esse pedido previamente. A senhora fornece esse pedido. Mas se houver necessidade de outros equipamentos, como é que funciona esse processo? A senhora me entendeu? Entendi. Se houver necessidade, o médico vai solicitar, certo? E a gente sempre leva também material para alguma intercorrência. Tá. E esse material que é levado por uma intercorrência, como é que vocês definem quais são esses materiais? A gente tem treinamentos, vários treinamentos, como consultor técnico também, e esses treinamentos, eles nos dão uma lista, por exemplo, eu tive vários treinamentos que fiz em São Paulo, na linha mesmo, até mesmo com médico, com um especialista da área, e esses treinamentos são específicos, e eles dizem quais são os tipos de materiais, tipo, para uma intercorrência, você vai levar material X, mas se tiver alguma intercorrência, você vai ter que estar com o material em sala, caso tenha solicitação médica. Entendi. Então, além do material autorizado previamente, vocês levam um kit intercorrência, posso dizer assim? Geralmente esse material também fica consignado no hospital. Como? Como é que funciona essa consignação? Essa consignação, ela fica, por exemplo, no caso de um AVC. Sim. O material, o tempo para o paciente, o tempo determina muito. Então, o tempo é cérebro, digamos assim. A cada minuto perdido, são bilhões de neurônios perdidos. Certo. Se o material não estiver também em sala, isso, digamos assim, piora o quadro do paciente. Então, fica consignado no hospital, em alguns casos. Entendi. Então, vocês deixam alguns materiais consignados no hospital para... Eles ficam guardados no hospital, digamos assim. É isso? Eles ficam no centro cirúrgico ou na hemodinâmica. Entendi. Tá certo. Isso é uma praxe, vocês deixarem consignados em vários hospitais? Isso é uma praxe de todos os fornecedores. Entendi. Tá certo. Doutor Antônio Gaspar, por favor, perguntas. Em relação, Georgênia, especificamente só a utilização desses materiais, como é feito, como é essa dinâmica da solicitação? É o médico que solicita ou não? Ou vocês que dizem o que tem que ser feito? Ou é o hospital que diz, é o plano? Dentro de uma intercorrência, de quem é a aptidão técnica, a capacidade técnica de solicitar esses materiais que estão lá à disposição? É o médico, propriamente do médico. Não há nenhuma outra, não é hospital, não é operador, tá? Quem determina é o médico. Viu? Era essa a única pergunta, Excelência. Doutor Daniel, perguntas, por favor. Certo conhecimento da necessidade ou não. Doutor, por favor, repita a pergunta que o senhor estava falando. Excelência, eu preciso formular minha pergunta.
Por gentileza. Exatamente isso que eu estava lhe dizendo, doutor. O senhor estava no mudo, por isso que nós não vimos. Tá. Saiu agora. Entendi. Desculpa, pensava que você ia referir a minha pergunta. Por isso, doutor. Para o senhor formular sua pergunta. Tá legal. Todos estão me ouvindo agora, né? A testemunha demonstrou um conhecimento técnico, né? Que ela trabalha diretamente nessa função de fornecer os materiais, né? No depoimento anterior, o preposto, ele informou que vai da empresa fornecer aqueles materiais a mais ou não, certo? Nem sempre esses materiais são solicitados pelo médico e nem sempre são os materiais que são autorizados pelo plano de saúde. A preposta com conhecimento de causa, nesse caso em específico, a testemunha, perdão, ela sabe informar porque esse material, esses tentes em específico se encontrava na sala de cirurgia, né? E se ele realmente era necessário para aquele caso em específico. Doutor. Para ouvir, dona Georgênia? Diante do que a gente tinha, diante de uma intercorrência... Por favor, repita do começo, que a senhora estava no mudo. Ah, tá. Diante do que a gente tinha, uma intercorrência, o médico solicitou o material, e o material que foi o stent, o Neuroform, realmente foi... A gente tinha esse material lá, disponível, e o médico solicitou, porque ele, pelo laudo dele, não sei se o senhor teve acesso pela justificativa médica, se diz que não seria possível colocar um stent montado em um balão, que é o que a gente chama de stent expansivo por balão, mas que seria um stent que teria a força radial, que seria um stent que era justamente para abrir o vaso, no caso da dissecção. Isso ele demonstra, ele coloca isso na justificativa médica e ele deixa isso bem claro, que era um segmento intracraniano, um segmento petroso, é um segmento que necessitava do stent naquele momento. Que é um stent que a gente chama de autoexpansível, que é um stent com força radial, que é justamente para manter o vaso, a perviedade do vaso. Certo. Senhora Georgênia. Senhora Georgênia, esclareça uma dúvida, por gentileza. Esse material stents, esse material em específico, ele é mais caro do que os demais que estavam na sala? Mas o que a gente sabe que tinha disponível... Ele é mais caro, o valor dele é mais caro do que os materiais, do que os demais materiais que se encontravam na sala? A minha informação, o que eu tenho é que o material que estava em sala era um stent expansivo por balão, e não era o caso para o caso da paciente. A paciente precisava de um stent autoexpansivo. Eu não sei lhe dizer se é mais caro ou mais barato. Certo. Só formular aqui a última pergunta. Com base nas informações que foram prestadas, pode haver do médico escolher utilizar um material que não esteja previamente solicitado, previamente autorizado, e não foi tanto por ele quanto pelo plano de saúde. Pode haver do médico, ao verificar que há um material supostamente mais caro, de melhor qualidade, ele pode optar por utilizar aquele material em específico? Mais caro, não. Ele sempre vai ver a necessidade do paciente. Certo. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado. Senhora Georgênia. Sim. É complicado. Muito obrigado, a senhora está dispensada, tá? Eu vou lhe retirar da sala. Obrigada. Obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia, senhora. Felicidades. Próximo, doutor.
Doutor Antônio Gaspar. Estou escutando. A gente está pedindo para ela entrar já, Excelência. Um segundinho, por gentileza. É a Ana Paula. Já está aqui na sala. Pitágoras. 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 Senhor, Nós temos já tenho a impressão que as duas pessoas que estão na sala são para a próxima audiência já, né? Depois me checa isso. vou dar uma olhada. Sim, da próxima audiência. Tá. Avisa para eles. Vou avisar para a doutora. Ok. Doutor Gervásio, pausa a gravação. Por favor. Pronto. Pois bem, doutora. O seu nome completo, por favor? Ana Paula Castro da Silva. Ana Paula Castro da Silva. Castro da Silva. Brasileira. Seu estado civil? Casada. Casada. Sua profissão? Enfermeira. Enfermeira. Antes de mais nada, eu queria parabenizá-la pelo trabalho que a senhora está realizando. Todos os brasileiros somos devedores do trabalho médico. O seu endereço completo, por favor? O seu endereço completo? A senhora me ouve? O seu endereço? O endereço? Sim, Rua senhora. 7, quadra 7, casa 42, residencial Portal do Passo, bairro Pindaí, Passo do Lumiar, Maranhão. Tá certo. A senhora tem alguma relação de empregatícia com qualquer uma das partes? Dona Ana Paula, a senhora me ouve? Dona Ana Paula, a senhora ouve? Caiu, a imagem dela está muito ruim. Tá. Vamos pedir novamente para ela entrar, eu vou ouvir apenas pelo áudio. Tudo bem. Senhora Ana Paula? Senhora Ana Paula? Senhora Ana Paula? Senhora Ana Paula, a senhora nos ouve? Doutor Antônio, senhora Ana Paula, a senhora nos ouve? Peça para ela sair e entrar novamente. Ela nem está mais me atendendo. Senhora Ana Paula, a senhora nos ouve? Eu acho que deve ser a conexão lá que não deve estar legal, só pode, porque realmente eu não sei o que está acontecendo. Tá, dá uma interrompida na gravação, por favor. Senhora Ana Paula, a senhora nos ouve agora? Estou ouvindo. A senhora promete dizer a verdade do que lhe for perguntado? Sim. Tá, a senhora fica advertida das penas do falso testemunho. Mentir em juízo constitui esse crime.
Tá claro isso? Tá claro isso? Tá. Pitágoras, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer só a chamada de voz, para ver se melhora o som. A chamada de voz? Só chamada de voz. Vou desligar e ligar Não, não de precisa novo. desligar, só desligar a câmera, isso. Conectou. Melhorou o som agora? Dona Paula, melhorou o som? Deixa ela atender, doutor. Verifica primeiro. Dona Paula. Não, Pitágoras, confere a ligação primeiro. Não, tá ligando, tá ligando. Confirma com ela. Dona Paula. Não. Ela está nos ouvindo? Não, tá mudo. Deixa eu interromper a gravação, doutor. Tá, interrompe a gravação. Faz ligação no próprio celular mesmo. Não Tá. pelo WhatsApp. Tá bom. Senhora Ana Paula. Sim. Doutor, Antônio Gaspar, o senhor tem perguntas? Tenho, excelência. Eu queria que ela esclarecesse o papel dela na sala de cirurgia. Alô? Oi. A senhora está ouvindo? Pitágoras, repete para ela o que ele a pergunta. Pitágoras, repete. Calma. Ele está perguntando qual é o seu papel na sala de cirurgia. Eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira do setor. Ela disse que é enfermeira do setor. Perfeito, já ouvi. E se ela acompanhou o procedimento realizado, o que é o objeto, né, da discussão aqui do processo, se ela acompanhou esse procedimento? O doutor quer saber se a senhora acompanhou o procedimento que é objeto desse processo. Sim, eu estava instrumentando nesse dia. Ela estava instrumentando nesse dia. E que ela descrevesse o que aconteceu em relação à utilização dos materiais cirúrgicos. A senhora entendeu? Que eu descrevesse a utilização. Exatamente. Tá. O procedimento começou com o doutor Del César, juntamente com o doutor Kelston. Eles fizeram uma angiografia na paciente, fizeram angioplastia. E teve uma dissecção, teve uma intercorrência, houve uma dissecção de carótida. Aí eles chamaram outro médico, no caso que foi o doutor Expedito Júnior. Quando o doutor Expedito veio para o hospital, que viu as imagens, teve que angiografar novamente para olhar a imagem real, teve que fazer um implante de stent na carótida, porque a infecção estava causando uma estenose. Não estava conseguindo subir sangue suficiente para o cérebro. Depois da angioplastia, depois que aconteceu essa intercorrência. Mais perguntas, doutor? Constantino, mais perguntas, doutor? Sim, então, pelo que eu entendi, foi iniciado por dois médicos, o doutor Kelston e o doutor Del César, teve uma intercorrência, chamaram o doutor Expedito Júnior, e aí, Ana Paula, o doutor Expedito Júnior, quando foi chamado para auxiliar nesse procedimento, nesta intercorrência, ele optou por escolher os materiais que seriam utilizados para sanar esse problema? Ele o quê? Se ele escolheu os materiais, Pitágoras, traduz para ela, por favor. Se foi o doutor Expedito
momento que escolheu esse stent? Foi. Ele teve que usar esse material porque mais flexível. Ele É um permitiu... material que fica, esse material geralmente ele fica no setor consignado, entendeu? Para qualquer intercorrente. Ele, assim como outros materiais, mas para a questão de neuro, era o que tinha em mão. Entendeu, doutor Gervásio? Sim, entendi. Eu entendi. Assim, é óbvio que a gente poderia discutir muito mais, eu acho, mais que diante da dificuldade, Excelência, eu acho que ela conseguiu esclarecer minimamente. Mais perguntas, doutor? Por favor, vamos ser objetivos. Mais perguntas, doutor? Doutor Daniel, por gentileza. Excelência, eu acho que quando o senhor formulou a pergunta para ela se ela tinha algum vínculo com a parte demandada, eu acredito que ouviu falha que a gente não chegou a ouvir a confirmação dela ou a negativa. Senhora Ana Paula, a senhora é empregada da autora ou da ré? Não, eu sou funcionária do hospital. A senhora é funcionária do hospital, pessoal. É funcionária do hospital. Eu gostaria de saber qual é o nome dela, perdão. Ana Paula. Ana Paula, você estava presente no dia da cirurgia, dessa cirurgia em específico? Estava no centro cirúrgico nesse dia? Estava no centro cirúrgico, né? Não, o procedimento não é feito no centro cirúrgico. Esse tipo de procedimento é feito em hemodinâmica. Certo. Você faz hemodinâmica, não foi centro cirúrgico, não. Você tem na sala hemodinâmica, não é isso? O procedimento é feito no setor de hemodinâmica, não é no centro cirúrgico, não. Certo, então estava presente, né? Você sabe me precisar, você tem um conhecimento desses materiais que ficam à disposição dos médicos? Sabe precisar que tipo de materiais são esses? Só sim ou não? Só se tem conhecimento ou não? Para que ele é indicado? Tem, né? Certo. Você sabe me informar se caso esses tentes não estivesse presente na hora, se o procedimento realizado com o médico poderia ser feito através de outro material que estivesse lá à disposição? Acredito que não. Ela acredita que não, doutor. Porque o procedimento já estava bem complicado. Tinha sido feita a angioplastia por Dr. Delcésio e Dr. Kelston. Foi após a angioplastia, quando ele foi fazer o controle para ver se estava tudo ok, ele identificou que estava que havia acontecido a infecção. Então, pela questão da idade, da paciente, da comorbidade, o que tinha mais indicado era ele. Eu não consegui entender a resposta. A senhora pode... Repete, por favor, o que foi dito, por favor? Pitágoras, ajude aí, por favor, repita o que ela disse. Deixa eu repetir. Eu acredito que o mais indicado era esse material, esse tipo de stent. Por questão da paciente, é uma paciente idosa, ela tinha comorbidades, ela era hipertensa, ela já deixou o procedimento em si, o que estava ocorrendo a princípio, foi um procedimento demorado, teve essa intercorrência após a angioplastia, entendeu? Então, o que tinha que ser feito de imediato para não ter problema mais sério com a paciente naquele momento era tratar essa infecção, que no caso existente é o que é mais indicado. Certo. Ana Paula, esclareça para a gente, por gentileza, o médico, quando ele solicita os materiais, ele consegue prever algum tipo de risco para aquele procedimento? Ou seja, se eu vou realizar uma cirurgia, algum procedimento cirúrgico, eu não sou médico, mas por analogia a gente pode tentar prever as possibilidades de risco, né? Dentre dessas possibilidades de risco que, porventura, eventualmente, um médico possa prever, esses tentes, ele se adequava ao caso? Se sim, por que o médico não solicitou ele antes?
Olha, eu acredito que o doutor Del César não imaginou que fosse ser tão difícil. Porque quando ele foi fazer o procedimento, que a gente recebeu a paciente, ele a princípio quis fazer o procedimento com anestesia local porque achava que seria rápido. Tanto que, como demorou um pouco mais do que ele imaginou, teve que ser convertido com uma anestesia geral. Acho que ele não imaginou que fosse esse problema todo, não. A gente tem que trabalhar com provisão, né? Tem que prever que pode acontecer tal coisa. Mas ele não... Acredito que ele não imaginou que fosse ser tão complicado e que aconteceria isso. Sem mais perguntas, excelência. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Ana Paula. E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vem realizando aí todo profissional médico. Em seu nome, quero parabenizar os profissionais médicos do hospital que a senhora trabalha, pelo serviço que vem realizando. Muito obrigado, um bom dia para a senhora. Felicidades. Tá, obrigada. Bom dia. Bom dia. Ok. Então, a outra testemunha, doutor Antônio Gaspar, está dispensada, não é isso? Então, nós não temos mais testemunhas. Vamos para a ata. Por gentileza, a ata, Pitágoras. Por favor, compartilhe. Um minuto. Reconhecer aqui também, doutor Gervásio, reconhecer o seu esforço, sua dedicação e paciência em a gente conseguir ouvir a testemunha, inclusive por meios não ortodoxos. Doutor, está cada dia mais difícil, porque as pessoas, assim, infelizmente... Posso começar, doutor Gervásio? Por favor. O senhor está me ouvindo? Perfeitamente. Prossiga. Ok. Dando início à audiência virtual, pelo sistema de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no dia e horário designados pelo despacho reto, presidida pelo Dr. Gervásio Protásio Santos Júnior, juiz de direito da 6ª Vara Civil, acompanhado pelos servidores Geisa Cristina Leite de Oliveira e Pitágoras Reis, atuando como moderadores e secretários da presente audiência. Presentes na sala virtual as partes e seus advogados. Dando início ao presente ato, para comunicar às partes das particularidades dessa audiência com as quais concordaram. Exortadas as partes a que se conciliassem, foi informado que não há acordo. Em seguida, passou-se a colher o depoimento do preposto da autor, do preposto da ré, aí bem que vamos ver, e de duas testemunhas arroladas pela parte ré. Ponto. Depois das testemunhas, depois do CPF. Ok, bem aqui, né, doutor? Antes da testemunha expedito, não é isso? Isso, ponto. A testemunha, pode falar. As testemunhas da parte, arroladas pela parte autora. As testemunhas arroladas pela parte autora. Sim. Não foram ouvidas. Não foram ouvidas. Em razão do rol ter sido protocolado nos autos apenas no dia 9 de março. Vírgula, portanto, fora do prazo consignado do despacho que designou a presente audiência, fora do prazo consignado pelo despacho que designou a presente audiência. Vírgula. Certo. Firmado a teor do parágrafo 4º. Só um minutinho, doutor. A teor do parágrafo 4º do artigo 357 do CPC.
Ponto. Ponto. Aí continua agora. A testemunha. Isso. Vamos lá. A testemunha, Expedito Bacelar Júnior, é isso? Foi dispensada pela ré, ok, doutor? Isso. Aí essa parte aqui eu vou tirar. Isso. Pronto. Posso continuar aqui? A audiência? Posso continuar? Sim. A audiência foi realizada pelo sistema de videoconferência que se encontra no canal do YouTube desse juízo. Logo após a audiência, a secretaria certificará o endereço exato da gravação da audiência, conseguindo as partes o prazo comum de 15 dias para a apresentação de alegações finais. Após o lido termo, as partes medidas de advogado informaram que estavam de acordo com seu teor, razão pela qual vai a mesma assinada por mim, digitalmente, será disponibilizada no sistema PJE. Doutor... Ok, doutor? Ok. Doutor Daniel Silva. Daniel Azevedo. Daniel Azevedo, perdão, desculpe, doutor. Doutor Daniel Azevedo, perdão. Alguma observação? Não, nenhuma observação, excelência. Está tudo gravado. Doutor Antônio Gaspar, alguma observação? Sem observações, excelência. Perfeito. Senhores, então, diante desse fato, né, da informação sem novas observações, eu declaro encerrada a presente audiência de instrução e julgamento. O prazo de 15 dias para alegações finais, acho que fica razoável para todos. E um bom dia a todos. E perdoem aí pelas dificuldades que a gente tem em função desse procedimento aí, que é muito novo para todo mundo. Então, bom dia para todos. Felicidades. Bom dia a todos. Boa semana. Pitágoras, pode encerrar a gravação.